Fala pessoal, eu me chamo Caio Monteiro e hoje, atendendo uma das solicitações aqui nesse canal, vou começar 2021 atendendo alguns pedidos de vídeos, tá? Separei alguns comentários para começar a atender. Esse vídeo de hoje eu vou fazer o processo de implementação do Samba 4 usando ali o NetServer. Então a gente vai ter o NetServer e vai ter o serviço do Samba 4 ali como AD. Lembrando que essa é uma das premissas desse canal, é usar sistemas open source, tá? Que tenham interface web, tá? Então, vamos pro vídeo? Eu tenho aqui um PFSense fazendo simulando o meu firewall de borda, e eu tenho o meu NetServer que vai ali fazer o trabalho de Active Directory e DNS interno da rede, tá? Lembrando que a versão 4 do Samba, ela trabalha ali com N situações, N coisas que a versão 3 não trabalha, tá? Então, logado no meu NetServer, bastante simples, eu não vou fazer aqui ajustes finos, eu já tenho esses ajustes finos feitos em outro vídeo, já aqui nos cards agora, com relação à apresentação do NetServer, com relação a ajustes finos, coisas para fazer no NetServer após a instalação. Primeiramente, focando aqui no intuito do vídeo, a gente vem aqui em software. Pronto. Eu vou procurar aqui servidor de arquivos, tá? Ele fica mais ou menos aqui embaixo. Eu vou marcar ele para efetuar a instalação. Também tenho aqui N aplicativos, N binários. E no vídeo de apresentação do NetServer eu falo melhor sobre eles, tá? E eu pretendo fazer alguns vídeos dedicados para algum desses binários. Marquei o sistema, vou aqui em instalar. O que eu estou instalando aqui é o file server, tá? Porque a gente vai trabalhar não só a versão 4 do Samba, como também o file server na mesma máquina. Feita a instalação, você vem aqui em sistema e você vem aqui na segunda opção, usuários e grupos. Uma primeira dica aqui, antes você precisa vir em rede, porque o serviço do Samba no NetServer, ele precisa que a placa de rede local esteja setada como fixa. Então, ele vai alertar lá se eu não tiver. Mas como eu já sei que ele vai pedir isso, eu vou colocar aqui como fixa, tá? Vou avançar aqui. E aqui eu coloco como estático, ó, já estava, inclusive. Tá? Feito esse ajuste, vamos voltar lá para a segunda opção, usuários e grupos. E aí você vai escolher aqui como você quer trabalhar com o Samba. Então, você vai trabalhar apenas com LDAP ou com Active Directory. No nosso caso, a gente vai escolher a segunda opção, Active Directory. Então aqui ele vai me apresentar o meu domínio, onde eu posso alterar aqui tranquilamente o meu NetBIOS e o meu IP. Então aqui ele vai fazer o processo de instalação do meu controlador de domínio. Então ele vai baixar o pacote, ele vai configurar o pacote e ele vai entregar o pacote já configurado. Todo aquele trabalho que eu tenho lá usando a versão USO Debian com a suíte do Samba nativamente, de baixar pacote, implementar, compilar, ele já vai fazer tudo isso aqui para mim, tá? Deu um erro aqui, mas aí ele vai abrir aqui pra gente. E aqui ele está fazendo toda a configuração, ajuste, ele está baixando os scripts para poder entregar o serviço pronto pra gente. Vou pegar aqui, cancelar. Voltando aqui em usuários e grupos, ele já vai trazer a minha interface do meu Samba implementado no NetServer. Então eu tenho aqui algumas informações com relação ao meu AD, eu tenho aqui informações do meu LDAP, tá? Que vai ser útil para eu implementar algumas autenticações centralizadas, isso é muito importante. A gente vai passar a usar a autenticação centralizada porque facilita muito o nosso trabalho. Eu vou fazer um vídeo dedicado para isso, mostrando o porquê que facilita e como que facilita. Tá? A gente tem aqui políticas de senha, tá? Então eu tenho aqui algumas políticas de senha. Eu não vou gerenciar eles por aqui agora, tá? Eu tenho aqui a parte de usuários e grupos. Nas versões anteriores do Samba no NetServer, eu tinha duas telas diferentes, uma para usuários e uma para grupos. Aqui, já a partir da versão 7.8 do NetServer, na verdade, acho que é da versão 7.6, se eu não me engano, isso aqui já muda um pouco. Então, eu tenho aqui na mesma tela duas opções de usuários e grupos. Bom,
Então aqui eu tenho já o meu Samba já instalado no meu ambiente, onde ele já vai passar a responder. Com relação aos serviços que você faria de modo manual, lá no Debian ou CentOS, ele também já vai estar aqui, você não tem que se preocupar com isso, tá? Ele já tem o SMB, ele também já tem o NMB aqui, ó, tá? Então aqui você inclusive já tem as portas para fazer as devidas liberações caso você tenha esse domínio, esse controle da sua rede, que é muito importante que você tenha com o passar do tempo. Então eu tenho aqui a porta do SMB, 139445, e eu tenho a do NMB, que é 137 e 138. Vamos voltar aqui e vamos na parte de aplicativos. Lembra que eu instalei a versão do file server? Ela já está aqui. Então eu vou clicar aqui em configurar e eu vou instalar o pacote, o binário da auditoria do Samba. Mesma coisa, o que você faria manualmente lá para fazer a parametrização no smb.conf do Samba para auditar quem acessou, quando acessou, o que fez, se criou, se apagou, se alterou, enfim, se abriu, você tem aqui o interface web. E aqui é o grande diferencial do NetServer usando o Samba. Você tem interface web para gerenciar essa auditoria de acessos, tá? Então, por isso que a gente escolheu trabalhar com o Samba no NetServer nesse projeto. Aqui ele vai baixar o binário do Samba Audit, tá? Para fazer a devida instalação. Feito isso, a gente vem aqui na primeira opção, pastas e compartilhamentos. A gente vai, antes de criar essas pastas, vamos criar uma estrutura mínima aqui de usuários, tá? Então a gente tem aqui, vamos voltar aqui em sistema, usuários e grupos. E aqui, na verdade, a gente tem dois caminhos a seguir. Muita gente não gosta da versão 4 do Samba, porque para gerenciar parte das funções do Active Directory, você precisa daquele aplicativo lá da Microsoft, que é o RSAT, que é o Sistema de Gerenciamento de Servidor Remoto. Entenda aqui que, na verdade, é uma escolha que você está fazendo. Você pode ter a versão 4 do Samba e usar funcionalidades da versão 3. Mas o grande diferencial da versão 4 em diante é a possibilidade de trabalhar de forma nativa, né, a parte de GPO e a parte de DNS já integrado. Se a suíte do Samba ela já é reconhecida pelos clientes Windows como Active Directory, se você partiu para usar a versão 4 do Samba em diante, é porque você quer trabalhar com GPO, tá? Então aqui você vai ter o gerenciamento do NetServer do ponto de vista de sistema e o gerenciamento de GPO e controle de grupos pelo RSAT, como você teria com o ambiente Microsoft. Ah, Caio, mas eu não quero. Você pode usar muito bem o Samba no Debian, por exemplo, e usar o WebMin para gerenciar usuários e grupos. Mas não vai ser a mesma coisa. Lá também você não vai ter gerenciamento de grupos para GPO e para DNS centralizado. Então você precisa fazer uma escolha aqui. Novamente, é aquela análise daquele vídeo que eu falei sobre migração. Você precisa entender o que tem de funcionalidade para poder usar ou não. Eu, particularmente, prefiro usar aqui o NetServer para gerenciamento mais cru, mais alto nível de serviço e de auditoria de acessos, que é o grande diferencial de usar o NetServer com o Samba. E toda a estruturação eu uso o RSAT, uma vez que provavelmente minha máquina vai ser Windows no meu setor, ou eu vou ter uma máquina Windows. Na verdade, eu até prefiro ter uma máquina Windows com RSAT instalado, então eu gerencio a parte de usuários e grupos, a parte de GPO toda por lá. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, mas a ideia é justamente essa, você ter a parte de auditoria no NetServer, ter um serviço bem implementado no NetServer com interface web, onde você ganhe tempo na parte de resolução do problema, e você faça o seu controle de acesso via RSAT para estruturar o seu Active Directory. Lembrando que a versão 4 em diante, ela mudou completamente os paradigmas de um AD, um Domain Controller usando o Samba. Ele é um Active Directory de fato. Logo, para gerenciar os seus dispositivos Windows, ele precisa se comunicar de forma nativa com o seu dispositivo Windows, seja para fazer GPO, seja para trabalhar com DNS, seja para trabalhar com file server. É uma escolha que você vai ter que fazer. Então, não tem nada de complexo nisso, não tem nada de problemático nisso. É apenas
apenas algumas pessoas não estão acostumadas a trabalhar com RSAT. Porém, para trabalhar com a solução para gerenciar GPO, você tem que usar RSAT. Até que alguém chegue e desenvolva uma plataforma onde ele já faça os apontamentos para o RSAT, para o GPO, sem precisar da RSAT. Mas aí vai demandar muito tempo, tem que verificar se vale a pena, tem que verificar o esforço disso. Então, por enquanto, a plataforma que eu conheço para gerenciar GPO de forma centralizada é a RSAT. Se você faz de outra forma, deixe aqui nos comentários, que aí outras pessoas podem visualizar, podem conhecer. Até eu mesmo posso conhecer e posso verificar para fazer um vídeo sobre isso, tá? Por hora, é RSAT. Então aqui eu vou criar já um grupo para mim, certo? E vou colocar o meu usuário dentro dele. Criado o grupo, criado o usuário. Então aqui eu tenho uma estrutura mínima de usuários e grupos que eu pretendo criar. Eu posso criar todo aqui, tá? Meus usuários e meus grupos. Porém, se eu vou trabalhar com GPO, quando eu instalar a ferramenta da RSAT lá no Windows, ele vai estar com os usuários e grupos todos na primeira aba lá de users, tudo junto. E eu pretendo já criar tudo usando o conceito de OU, tá? Para ficar mais organizado. Então, por isso que eu não estou criando aqui. Criei só um para mostrar de exemplo para vocês. E eu vou criar uma pasta padrão aqui em aplicativos, file server. Então aqui eu vou criar uma pasta de exemplo, já aproveitando que eu criei do meu usuário do setor de tecnologia, eu vou criar uma pasta de TI, tá? Vou criar apenas como TI, e eu coloco pasta compartilhamento do setor TI. Vou selecionar os grupos, o grupo onde essa pasta ela é filha, né? Quem é o pai dessa pasta, baseado no grupo. E aqui eu vou dizer que esse grupo proprietário ele tem leitura escrita. E aqui eu digo que todas as outras pessoas que não são desse grupo não têm acesso. Tá? Então eu posso dizer que elas não têm acesso dessa pasta, acesso leitura escrita ou somente leitura. Vou colocar não tem acesso. Em opções avançadas eu venho aqui e digo que ela é navegável, tá? Para poder ela ser acessível, ela ser vista. Tá? Eu digo que ela tem uma lixeira na rede, é muito importante. Definam quais são as suas prioridades de pasta. Eu defini aqui nesse projeto que a pasta do setor TI ela precisa ter uma lixeira da rede para poder ter uma segurança maior. Vocês não sabem o que é lixeira da rede? Basicamente, tudo que você apaga via rede, ele não é apagado de fato. Ele é movido para outra pasta ali dentro da mesma pasta, onde você consegue recuperar depois. Tá? Manter uma cópia dos arquivos com o mesmo nome, isso facilita muito na hora de auditar e trazer um arquivo apagado de forma não proposital ou proposital, tá? E vou dizer que vai ter acesso, vai ter auditoria do log, que ela está ativada. Eu vou criar aqui. E aí, a minha pasta, ela está completamente configurada. Eu posso ainda, no caso aqui da pasta, por aqui, dizer que um usuário vai ter um acesso específico. Por exemplo, eu quisesse dizer que o usuário administrator tivesse apenas leitura, somente leitura. Eu consigo dizer por aqui. Então eu crio aqui uma série de parametrização de controle de acesso. E aí eu tenho a minha primeira pasta aqui. Eu tenho meu serviço do Active Directory aqui. O usuário de administrador, percebam que ele está marcado com a senha expira, tá? Eu vou desbloquear aqui o usuário do administrator. Eu vou redefinir essa senha dele, tá? Pronto. Feito isso, eu concluí aqui um primeiro ajuste do meu NetServer. E aí, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, bastante interessante. etc samba e vim no smb.conf, o apontamento do meu file server, ele já fez automaticamente. Então, ele vai estar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o caminho para vocês. var lib netserver ebay ti. Então, basicamente, o meu apontamento, ele já cria por padrão. E eu vou aqui, lib netserver ebay.
PWD para verificar o caminho que eu estou, para ele me dizer exatamente o caminho completo da minha localização. E esse caminho aqui é que eu vou usar, por exemplo, para fazer backup do meu file server, tá? Então aqui na minha estrutura de backup, na minha política de backup, eu vou apontar para esse cara aqui, para esse caminho, para fazer o backup de toda a estrutura do meu file server. Então agora a gente vai lá para o Windows para a gente verificar como fazer a parametrização usando a ferramenta do RSAT, tá? Aqui eu estou iniciando a minha máquina Windows, que é onde a gente vai usar para gerenciar o AD via RSAT. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é adicionar ela no domínio iniciado. Eu venho aqui no painel do controle do Windows. Vou lá em sistema. Normalmente, como se eu fosse adicionar uma máquina no domínio, tá? Aqui eu vou abstrair a questão do nome da máquina. Lembra? Sempre falo sobre documentação, sobre padronização. Para critérios de teste, eu vou ignorar aqui essa questão. E aí eu vou escolher o meu domínio. Qual é o nome do meu domínio? O meu domínio Monteiro. E aí eu vou adicionar o administrator aqui do meu domínio. Máquina adicionada no domínio. Ele vai pedir aqui para reiniciar, né? Para ele pegar as configurações. Vamos reiniciar aqui. Como o meu disco, onde está essa máquina virtual, é um NVMe, ele vai reiniciar muito mais rápido, não precisa nem estar fazendo corte aqui, tá? Iniciada, administrator. Vou logar no meu domínio pela primeira vez. Usuário novo, ele vai fazer todas aquelas observações que a gente sabe que não serve para nada, né, da Microsoft, mas tudo bem. Pronto. Iniciado aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu já tenho nessa máquina o RSAT instalado, tá? Então eu não preciso fazer a instalação. Caso vocês não tenham instalado, vou deixar na descrição aqui o link onde vocês podem instalar de acordo com a versão do SO de vocês, tá? Então tem que baixar o cliente de acordo com a versão do SO. Está usando uma versão server, vai ser o client do server, o Windows 10, versão do Windows 10. Como eu já tenho instalado, aqui em ferramentas administrativas, eu já vou ter, por exemplo, o meu... Deixa eu aumentar aqui. Eu vou ter já usuários e computadores de domínio. Vou jogar lá na minha área de trabalho. E deixa eu achar aqui... Gerenciamento do computador, vou mandar também, vou dizer porquê depois. E controles de grupo, gerenciamento de política de acesso. Por enquanto é isso. E aí, basicamente agora, na minha área de trabalho, eu tenho o meu AD devidamente configurado. Tá? Então, venho aqui e aí eu tenho aqui já em User, eu tenho o meu usuário e meu grupo. Ó, usuário Caio.Monteiro e o grupo TI. Por isso que eu não estava gerenciando por lá. Só criei dois para mostrar como é que cria, mas tudo que é criado por lá, ele vai cair aqui. E eu não quero isso. O que é que eu quero? Eu vou criar um conceito aqui de gerenciamento por OU, e aí vocês criem da forma que vocês acharem mais pertinente, que for facilitar o seu dia a dia. Se for com muitas filiais, meu conselho é criar um OU por filial e dentro toda essa estrutura. Como aqui eu não vou ter filiais a priori, eu vou criar aqui como empresa. Dentro da empresa eu vou criar outra. Vou criar o setor TI. E aí eu venho aqui em usuários, eu puxo o usuário de Caio para o setor de TI. E eu puxo também o grupo para o setor de TI. Na verdade, o grupo eu posso deixar ele aqui, tá? Depois eu digo o porquê. Lá na parte do proxy, fica mais simples para eu fazer o apontamento para cá. E aqui eu consigo fazer todas as minhas configurações conforme eu faria num AD normal, porque ele de fato é um AD normal. Então eu venho aqui com o segundo botão do mouse, desabilitar a conta, redefinir senha, mover, enviar mensagem, todas as tarefas. Eu tenho aqui como aqui em propriedades, por exemplo,
eu consigo dizer toda a parametrização dele com relação ao endereço, com relação a conta, com relação a perfil. Eu consigo dizer que ele é um perfil móvel, aonde que vai estar esse perfil móvel, porque são cenas para próximos capítulos, mas eu pretendo também implementar perfil móvel para alguns usuários, tá? Telefone, organização, membro de quem ele é grupo. Então, todas essas configurações você faz normalmente por aqui. E aí, lá para gerenciamento de GPO, você também faz por aqui. Então, vou dar só um exemplo aqui do gerenciamento de GPO com o Samba 4 no NetServer, tá? Domínios. Vendo aqui empresa. Eu vou criar aqui apenas para usuário TI uma pasta. Lembra aquela pasta que eu criei? Pronto, perfeito. Eu vou vir aqui novamente. TI. Tá. Voltando aqui na GPO, eu vou criar um compartilhamento. Vou criar uma GPO para compartilhamento. Eu venho aqui em preferências, se eu não me engano. Deixa eu lembrar aqui que isso aqui é um mundo de configuração, tá? Configurações do Windows, não é. De software com certeza não é. Então acho que aqui configurações do Windows em preferência, pastas de unidade, perfeito. Novo, unidade mapeada, criar, né? Primeira vez que eu estou criando. Vou dizer aqui o local. Como eu já criei lá nos usuários e grupos, lá no Active Directory, ele vai trazer aqui para mim, ó, pasta TI. Eu tenho que fazer avançar, reconectar, rotular como TI, usar a primeira letra disponível após determinada letra, vou colocar aqui após a G, aplicar, ok, pronto. Tenho aqui uma GPO de mapeamento de pasta de rede. Vou fechar aqui e vou sair do meu usuário administrator, tá? Vou entrar aqui com o meu usuário, que eu acabei de criar para mim. Então é caio.monteiro. Minha senha. Pronto. Usuário criado. Devidamente logado. E aí eu tenho aqui a minha pasta já configurada automaticamente para mim. Eu posso criar teste aqui. Então, dessa forma, eu tenho aqui todo o meu gerenciamento, o meu AD, aqui via RSAT. Eu tenho gerenciamento de usuários e grupos de computadores. Se eu vim aqui na parte de Domain Controllers, eu vou ter o servidor do NetServer. Eu vim na parte de computadores, eu vou ter o meu computador, tá? E eu tenho o meu gerenciamento via GPO. E aqui eu crio toda a estrutura de gerenciamento de GPO, tá? Então percebam que aqui você tem toda a estrutura para trabalhar. Então espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu pretendo detalhar algumas coisas a mais, algumas coisas que eu não tratei aqui nesse vídeo com relação à lixeira de rede, com relação à auditoria. Vou fazer vídeos dedicados para esses itens, mas no mais aqui é isso. Faça uma implantação limpa, documente sua estrutura, detalhe os seus serviços, faça o processo de atualização, de harmonização de serviços para você ter uma máquina ali muito bem optimizada, certo? E aí implemente o seu serviço e siga com a internalização desse serviço. Então aqui foi uma instalação limpa do Samba no NetServer e espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.